Vamos lá, devs. Voltando aqui, 15ª aula da primeira temporada, ou 15º episódio, como você preferir, que você achar melhor. Eu gosto do episódio porque é uma temporada mesmo, a gente vai passar por essa primeira fase com 16 episódios, e obviamente vai chegar uma segunda temporada agora no mês de dezembro para vocês, tá? Como estamos chegando aqui ao final da primeira temporada, estamos aqui no último episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida de um componente e como que ele é trabalhado, tá? Vem aqui comigo que a gente vai ver agora. Bom, estamos aqui no Visual Studio Code, tá? E automaticamente estamos da mesma maneira que a gente parou da última vez, tá? E o que iremos fazer vai ser o seguinte, não iremos trabalhar com nenhum desses componentes aqui, eu vou criar um novo, então eu vou vir aqui, vou dar um novo aqui, ng, g de generate, c de component, lembrando que eu estou dentro do projeto DataBind, e vou colocar aqui ciclo, e a gente vai criar esse componente agora aqui, vai gerar mais uma pasta e a gente vai trabalhar com ele ali, tá? O que é interessante vocês saberem é o seguinte, vamos aqui no navegador e eu vou colocar aqui a palavra Angular ciclo de vida de componentes. Se vocês pegarem aqui na internet e olharem nas imagens, ele tem aqui todos os métodos, esse aqui já é o mais interessante de todos, ele fala quais são os métodos de ciclo de vida de um componente. No total aqui são 9 que a gente vai ver aqui, e no momento eles são chamados dentro da aplicação. Tem um constructor que vocês já viram e o onInit, vocês já chegaram a ver que eu já até dei console log, mas os outros aqui você não viu esse ciclo de vida e como eles são chamados no momento, tá? Bom, em base vamos ver esses ciclos acontecerem, vamos ver se criou lá o meu componente, já está criado aqui, já está com ciclo de vida, eu vou lá no meu component, no apps component, e eu vou no HTML para tirar aqui, eu vou comentar o databind, então eu vou zerar toda a aplicação ela vai sair tudo isso, e eu vou colocar somente o componente de ciclo de vida, tá? Então eu vou vir aqui e vou lá no componente ciclo de vida, de ciclo que a gente criou, e eu vou deixar como ciclo mesmo, tá? Então vou voltar aqui no HTML dele e vou colocar essa tag lá para ajudar a gente a criar essa estrutura. Então ele vai gerar lá para mim, fechei aqui, salvei, rodou a aplicação, vou voltar lá no servidor, rodou, ciclo works. Então isso significa que o componente nosso já está funcionando. Lembrando que quando eu dei o comando, ele já adicionou no módulo o componente, por isso que eu já consigo conversar entre os dois componentes aqui, que é o app component e o ciclo component, tá? Bom, vamos lá. O que iremos fazer aqui vai ser o seguinte, vamos começar a trabalhar já aqui, colocando os métodos dentro do componente. Então, aqui a parte que ele não começou ainda por padrão, ele já vem, toda vez que cria um componente, ele já vem por padrão, o onInit que a gente já viu, que é um, e o constructor também, tá? O que iremos fazer vai ser o seguinte, eu vou criar aqui uma função, tá? Eu vou até colar ela aqui, que eu já tenho ela pronta, que é uma função de log, só para eu não ficar colocando console log e a gente saber o que é que está sendo criado, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, quando for no construtor, eu vou dar um dis.log, então eu só criei uma função para ficar printando para mim no inspecionar elemento, lá no console, para a gente ver o log, qual método está sendo chamado nesse momento. Então, eu somente criei uma função que vai receber uma string e eu vou dar log nela. Então, se o construtor rodar, vai chamar aqui o constructor. Então já vou colocar aqui. Se chamar o ng init, eu vou fazer a mesma coisa. Então com dis.log e aqui eu vou colocar ng e on init. Vou salvar e vou olhar lá no console log o que vai acontecer aqui neste momento. Maravilha, olha só o que renderizou aqui para nós, o que deu de console. Então, dentro da construção padrão do componente, o primeiro método a ser chamado é o constructor e depois o ng onInit. Aí nós temos os outros métodos que a gente vai fazer agora. O primeiro deles é o ng onChange. Então vou chegar aqui, vou colocar o método, vou salvar e vamos ver aqui se ele vai chamar também qual é a sequência que ele vai criar aqui para mim. Olha lá, ele colocou aqui, ó, constructor ing onInit, mas preste bem atenção que ele não foi chamado nesse momento. E aqui que está sacado, ó.
Se você reparar, o onInit ele já está aqui e ele já tem o método dele para ser implementado. Da mesma maneira que tem a implementação do onInit, eu preciso também chamar o implements do ng-onChange. Então, é importante você saber. Então, eu vou colocar aqui, vou dar um espaço, vou colocar o onChanges e vou dar vírgula. Ele vai aqui acusar para mim que não tem, ele fica dentro aqui do core, eu vou colocar aqui o onChange. Adicionei, salvei a aplicação e vamos olhar lá para ver como que ele ficou. Na ideia, gente, vocês precisam colocar sempre aqui na implementação, porque é uma coisa interessante você usar a implementação dos componentes e a estrutura da framework, tá? E nesse momento aqui ele chamou o constructor e o ng-init. Por que não ng, o change não aconteceu? Porque o nosso componente não sofreu nenhuma alteração da hora que foi renderizado. E a gente vai ver logo logo como que vai acontecer e vai ser chamado cada um deles. Vamos lá, vamos implementar os outros. E aqui eu já tenho eles todos. Já vou colocar aqui para vocês. Depois vocês pausem o vídeo para vocês colocarem todos os outros métodos. Então aqui eu já tenho. Depois do onChange que eu apliquei, eu coloquei o ng-do-check, after-count-init, after-count-checked, o after-view-init, o after-view-checked e o ng-on-destroy. Do mesmo jeito, a gente precisa colocar a implementação aqui e seguir o que o Angular nos pede. Então, vamos aqui depois do onChange, eu vou colocar vamos colocar aqui na sequência, vou colocar o do-check. Então, ele já vai aparecer aqui para mim, do-check. Esse é um que a gente já vai utilizar e aí eu vou colocar ele aqui no nosso componente, do-check. Então, ele está aqui e o método dele já está implementado aqui, tá? Vamos ver qual que é o próximo aqui agora. Eu vou colocar agora o after content init. Então esse vai ser o próximo. Vou vir aqui também na mesma sequência e vou colocá-lo aqui depois que eu adicionei ele lá em cima no import. After on init. E aqui eu tenho ele já implementado, que é esse carinha aqui. O próximo é o after content checked. Então vamos lá. Vou colocar aqui after content checked. Vou de novo aqui colocar. Já vou até pular uma linha aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui o checked. Ele já colocou aqui para mim. Vamos fazer o seguinte, depois do do check, para não ficar muito ruim a visibilidade para vocês. Vamos colocar ele aqui. E aqui eu já tenho ele implementado aqui no nosso componente. O próximo é o after view init. Mesmo procedimento. Vou até fazer aqui do jeito que mais ou menos eu gosto de organizar o componente. Vou colocá-lo aqui. Vou dar Enter também no onInit, vou dar Enter no onChange e vou deixar ele todo estruturadinho, que eu gosto de trabalhar desse jeito, porque fica mais fácil a leitura da importação. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui um Enter. Aqui eu vou colocar agora o próximo método, que é aqui embaixo, vamos ver aqui depois que a gente fez o Content Checked, é o After View Init. Então vou vir aqui e vou colocar o After View Init. Coloquei ele aqui, mesma coisa, mesma ideia, vou adicioná-lo aqui. Eu poderia ter copiado e colado todo esse daqui, colocado, mas eu gosto de que vocês vejam como que tá ficando aqui essa estruturação, tá? Depois do onInit, after init, eu vou colocar o after view checked, que é o próximo aqui. Então, vírgula, after view checked. Mesma ideia, vou vir aqui, vou dar o vírgula e vou colocar o after view checked. E o método está implementado aqui. E o último, ng on destroy. Eu vou vir aqui e vou adicionar o on destroy. Então, nesse momento aqui já está todos adicionados, e aí eu vou adicioná-lo também aqui, o on destroy.
Maravilha. Todos adicionados, vou dar um salvar e vamos ver lá no navegador todo. Esses daqui são todos os eventos importantes para vocês verem o ciclo de vida acontecendo, todos os métodos. E aqui ele mostra para mim o que é que ele renderizou. Vamos abrir um pouquinho mais aqui, vou aumentar um pouco aqui. Constructor init do check after counted init, o after counted checked, after view init, after view checked, e assim aqui depois ele obviamente ele fez novamente esses três aqui. Então vamos dar F5 para a gente ver isso em tempo real. Olha lá, renderizou todos esses daqui. Pode reparar que o ng do checked ele fez 2 vezes, tá? Esses são os métodos que são padrões. Quais que não apareceu aqui? O ng-change e o onDestroy. E a gente vai ver como que eles são chamados nesse momento e qual momento acontece dentro da aplicação. Vamos lá. O que iremos fazer agora, voltando lá no Visual Studio Code, vai ser o seguinte, vamos passar um parâmetro para o ciclo. Então, o component agora ele vai ser responsável de passar esse parâmetro para mim lá no... Ele vai ser o pai e o ciclo vai ser o filho. Então, vamos usar a mesma ideia. Vou criar aqui valor inicial, que vai ser igual a 5. E aí eu vou lá no meu componente, no HTML, e vou passar para o ciclo essa configuração. Então, eu vou criar aqui uma configuração chamada... Vamos ver qual valor vai ser melhor aqui. Valor inicial, pode ser isso mesmo. Então, vamos passar aqui valor inicial. Valor inicial. E aí ele vai receber o que está vindo do pai, que é o app component. Então, nesse caso, vou colocar aqui que é o valor inicial. Então, vamos voltar lá no component para a gente ver como que ele ficou com o parâmetro. Valor inicial, dou até um Ctrl+C aqui para facilitar. Ctrl+V, coloquei aqui. Nesse momento, não vai acontecer nada, né? Ele vai dar erro por causa que o filho não tem essa informação, então ele vai acusar aqui depois no meu console aqui. Eu vou lá no filho agora, vou até fechar esses outros aqui, para não confundir. Ah lá, já acusou. Então eu não criei a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, então vou lá no ciclo e vou colocar aqui como para ele receber. Lembrando que eu vou colocar aqui o @input. Então lembra que eu tenho que vir aqui também e dar uma vírgula e colocar o input como nós fizemos na aula anterior. E aqui eu vou colocar aqui agora o seguinte situação, valor inicial, que vai ser igual a vazio nesse momento aqui, não precisa deixar configurado, deixei desse jeito, fica mais fácil. E vamos ver como que ele vai colocar. Nesse caso aqui eu vou tipar. Eu vou colocar ele como number. Então ele vai vir aqui nesse tipo, certo? Eu vou lá no component. Então eu vou lá no component. E vou deixar o valor inicial também com a mesma tipagem. Com 5. Salvei. Então o app component ele tem um valor inicial que está sendo passado para o filho. O filho está recebendo esse valor inicial e vamos ver como que vai ficar nossa aplicação agora. Como foi 5, ele não apareceu nada aqui, está ciclo ainda, porque lá no nosso ciclo nós não colocamos o valor inicial. Então vamos lá, vou colocar aqui agora valor, 2 pontos, e aí eu vou colocar interpolação e vou colocar aqui valor inicial. Salvei e vamos ver aparecer. Nesse momento, 5 e todos os métodos aconteceram naturalmente. E repare que quando o pai mandou para o filho, tem uma coisa muito interessante que você precisa entender. Dentro do componente, principalmente aqui, eu iniciei a variável e ela iniciou totalmente vazia. Porém, o pai, quando mandou a informação que é 5 de lá do componente dele, repare no navegador que aqui ó, foi startado o onChange. Então, quer dizer, ele teve um estado inicial, mas quando ele recebeu 5, o ng onChange aconteceu. Isso é bom porque quando às vezes que vai que o pai muda o valor, o método ng onChange é o ideal para você fazer os métodos para ficar esperando as alterações acontecerem. Então é um método muito importante, tá? E agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, tá? A gente vai preparar aqui a nossa estrutura do nosso projeto
E vamos fazer o seguinte, no pai, a gente vai mudar algumas coisas aqui e vamos ver isso acontecendo. Vamos lá no component.html. Então eu tenho aqui o Apple ciclo valor inicial, e agora que eu vou criar um botão aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então vou criar um botão, vou deixar ele já com a estilização porque nós estamos utilizando o NG Bootstrap. Então coloquei aqui e vou colocar o nome dele de mudar valor. Feito isso, eu vou ter uma função, obviamente, que vai estar no nosso app component, que é o mudar valor. Então, quando o pai mudar o valor, o filho vai estar escutando e a gente vai ver os eventos do ciclo dele acontecendo. Então, mudar valor, coloquei aqui, salvei, vou lá no componente e vou colocar essa função que eu criei agora. Então, vou vir aqui e vou colocar mudar valor. Abro parênteses e venho aqui e faço o seguinte. Simplesmente eu só vou dar um valor inicial e vou dar um mais aqui para só incrementar esse valor para mim. Quanto ele está gritando aqui por causa que eu não tinha criado a função, já tinha dado Ctrl S para salvar, a aplicação agora rodou e vamos ver aqui o que acontece na hora que eu clicar nesse momento. O que vai acontecer? O pai, que é o App Component, vai mudar o valor e olha só quais são os métodos que foram chamados conforme o nosso log lá no filho. Foi o NGOnCheck, doCheck, o AfterContentChecked e o AfterViewChecked, tá? Isso é importante aqui para vocês verem. E a gente vai deixar um material no Class para você saber o que quer dizer cada evento e quando que eu implementar em português para vocês verem lá qual que é a estrutura e o que ele faz para você. Mas o importante é você saber o sentido de quando eu estou fazendo na programação, o que mudou. Então mudou o valor, olha lá, set, ele vai chamar esses métodos. E aí na ideia da sua implementação você vai saber em qual momento você vai começar a utilizar esses métodos, tá? Obviamente vai ter mais para frente nas implementações, a gente vai começar a utilizá-los. Então essa aqui é uma ideia, mais uma introdutória para vocês saberem que eles são chamados, tá? Vamos aqui agora para ver o onDestroy acontecendo, tá? Então, dentro aqui eu crio uma função, eu vou criar aqui mais uma variável no meu filho e o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui uma variável chamada detecta ciclo e ela vai ser do tipo boolean. E nesse momento eu não vou começar com ela true, porque o nosso ciclo tá ali, o componente ele tem que aparecer. E por que eu criei essa variável com esse boolean aqui? É que dentro aqui do nosso component eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse cara aqui, que é o app ciclo, apareça utilizando o ngIf. Então ele tem um if aqui que ele ajuda bastante o que eu quero mostrar de componente ou o que eu não quero mostrar de componente. Porém, se ele for detecta ciclo, ele não vai aparecer. E vamos ver lá o que vai acontecer com a nossa aplicação. Então tá aqui, olha lá, ó. Ele apareceu aqui, rodou tudo normal. E aqui foi feito. Mas não foi chamado o onDestroy. E para a gente ver o onDestroy acontecendo, porque a variável booleana, ela tá false. Então, quando eu fiz aqui na minha implementação uma negação, obviamente eu deixei true. Então, por ser true, ele deixa visível. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou colocar uma função aqui. E eu vou colocar o nome destroy. E aqui o nome dessa função vai chamar aqui destroy. Vou deixar igualzinho, destroy ciclo. E quando eu for clicar, ele vai mudar o parâmetro para false. E aí você vai ver o seguinte, o componente ele vai sair e automaticamente a gente vai ver qual é o evento ser chamado. Obviamente eu já deixei um spoiler aí que é o onDestroy. Então vamos aqui no app component e vou fazer agora o evento que o pai está tratando. Você viu que o pai está fazendo mudar muito o ciclo do filho, né? Então aqui eu vou deixar aqui, ó, detecta ciclo igual a ele aqui para fazer um toggle dessa informação. Só preciso colocar o this aqui, porque eu estou na mesma classe, então tudo que eu coloco de variável eu tenho que usar this porque eu estou usando o mesmo contexto. Então salvei e vamos ver agora acontecer a mágica ali e a gente vê o filho
fazendo. Então, nesse momento, o filho fez todas essas chamadas, fechei, mudar valor, chamou essas informações, mas quando eu coloco o destroy, ele chamou o destroy aqui. Ó. Chamei ele aqui, ele voltou a chamar todos os métodos. Destroy de novo, e assim é importante. Por que é bom fazer o onDestroy? Quando você utiliza o observable do Angular e começa a colocar as informações dentro de uma variável, ele fica alocado dentro de uma memória. O onDestroy, o que ele faz? Ele limpa essa memória e a sua aplicação ela fica mais fluida quando você começa a andar de um componente para o outro. Então você evita um pouquinho de peso ali de memória dos componentes, principalmente dentro da sua aplicação. Então é isso, bem aqui para vocês verem como que funciona toda essa estrutura. Isso fica aqui agora para vocês a 15ª aula, a gente falar um pouco de life cycle, ou melhor dizendo, ciclo de vida. E aí fica toda a implementação para vocês verem e começa a brincar já com os eventos, brincar com algumas inteligências que a gente fez nesse momento. E eu vou colocar no material lá o significado de cada estrutura nesse momento aqui para vocês saberem em português o que ele faz. Mas fique tranquilo que nas próximas aulas, principalmente quando a gente começar a criar aplicações, vai ter um momento que a gente vai começar a saber em quando que eu preciso chamar ele. Então eu vou dar uma vivência para vocês de quando eu preciso ser chamado cada método específico desses. Fique com a gente aqui, essa é a 15ª aula, vamos partir para a última da primeira temporada e eu conto com vocês. Um abraço, devs. Tchau, tchau.